Taxistas que circulam em algumas zonas suburbanas em direção ao centro da cidade de Luanda estão a encurtar as rotas. Por exemplo, no troço Golf 2, aeroporto, os taxistas estão a fazer em 3 etapas, nomeadamente Golf 2 até Vila do Gamec, Vila do Gamec até o Rocha Padaria e, por fim, Rocha Padaria até aeroporto. A rota Benfica até o Zamba 2 também está a ser feita em 3 etapas, com paragens na Multiperfil, Morro da Luz e finalmente Zamba 2. Os motoristas de táxis estão a apontar 3 causas para justificar o encurtamento das rotas: chuvas, engarrafamento e a gasosa para o agente da Polícia de Trânsito. Por que motivo os taxistas têm encurtado as vias? O motivo não tem como justificar, porque os que curtam as vias são aqueles que são oportunistas, né? Que gostam de aproveitar das situações que ocorrem no dia a dia, através também dos engarrafamentos e das chuvas. São aqueles oportunistas que gostam de aproveitar da situação. Isso nem sempre, só talvez quando as vias que utilizamos não é, mais em frente tem aqueles congestionamentos. Como sabes, o taxista trabalha com tempo. Pois quando sabe que vai numa área onde a via está congestionamento e vai levar 30 ou 40 minutos, isso acaba por ser uma desvantagem para o taxista. Assim, nós temos uma conta diária para dar nos nossos patrões. Geralmente as contas que nós temos dado são muito altas e não só. Há mais por da via quando há engarrafamento. Geralmente, por exemplo, hoje sábado não tem táxi a fazer vias curtas. Só há vias curtas quando há engarrafamento para compensar o nosso dia a dia. E sabem que isto tem levado muitos problemas na vida dos passageiros? Sim, mas também tem que haver fiscalização, né? Tem que haver fiscalização, que é para também compensar o nosso trabalho. E a polícia tem incomodado várias vezes por esse motivo? Tem incomodado, sim, tem incomodado, claro. Por isso é que nem sempre faz vias curtas. Sim, tem incomodado, mas nem sempre. Os taxistas apontaram também os buracos nas estradas como sendo um dos motivos do encurtamento das linhas. Dizem que pagam taxa de circulação, mas não veem melhoria nas vias. Por causa do encurtamento das linhas por parte dos taxistas, as paragens registram enchentes de passageiros. Aliás, prejudicados da atitude dos taxistas são os passageiros, que relatam aos microfones da Unia TV a dificuldade que têm enfrentado para deslocar o serviço e outras zonas da cidade. Quanto gasta diariamente quando os taxistas têm feito linhas curtas? 800 kwanzas. E que papel é que acha que a polícia deve fazer para que possam ultrapassar os problemas que os passageiros têm tido todos os dias aqui na via? Tem que usar fiscalização, uma vez que o preço estipulado do táxi é 150 e os taxistas, por sua vez, fazem linhas curtas, então a fiscalização tem que funcionar para ver se as coisas tentem melhorar um bocadinho. Aproximadamente 900 kwanzas. Acredito que uma intervenção do governo ajudaria muito, e no capítulo de especificarem concretamente as paragens, né? Isso é o problema base de tudo, as paragens, e uma questão de fiscalização. Essa coisa de estarem permanentemente os polícias ou os agentes de trânsito, né, nas paragens respectivas, e assim ajudaria também nós que não temos a possibilidade de ter transportes pessoais e de locomovemos a base de táxi. Eu acredito que 6 a 7 mil kwanzas, tudo só em táxi por dia. Acha que a polícia deve fiscalizar mais? Para além da polícia fiscalizar, eu acho que deviam entrar em consenso com a Associação dos Taxistas, porque só nesse momento que lhe falo, por exemplo, eu saio de Viana para o Golfo 2, tive que pegar uma moto por causa do tempo, uma moto até aqui, e que já me gastou por aí uns 3 mil kwanzas, é muito dinheiro. Portanto, se houvesse, por exemplo, um táxi que sai de Viana até o Golfo 2, havia necessidade das pessoas encurtarem os gastos, minimizarem os gastos nesse caso, porque na verdade, sobretudo em Luanda, para não falar do país, gasta-se muito em táxi, tudo por causa das vias curtas. Não só a polícia, né? Esse é um trabalho da sociedade, porque os taxistas também são seres humanos, também estão inclusos dentro da nossa sociedade. Então, isso depende do comportamento de cada um. Se ele é um ser social, o taxista, então o taxista também deve estar inserido como é que eu posso dizer, na correção dos comportamentos desviantes, porque ele sabe onde deve parar e como deve parar
não deve impedir que os outros automobilistas possam ter a sua circulação normal. Eu acho que a polícia é que tem que deixar de ser corrupta, porque tem momentos que os taxistas dizem que não vou por ali porque tem muitos polícias na via, sabemos que eles cobram, né? E eu acho que os polícias têm que deixar só de ser corruptos. Para já, os lotadores mostram-se solidários com os passageiros, mas avançam que não podem fazer nada, limitando-se a chamar os destinos que os cobradores orientam. As linhas curtas, isso depende já dos motoristas, né? Os motoristas simplesmente eu sou lotador, então nós lotamos os carros, assim. Então, nessa parte da linha curta, depende dos motoristas, porque eles também dependem do bolso deles. A Unia TV apurou que os taxistas geralmente encurtam as vias nas chamadas horas de ponta, como por exemplo das 6 horas às 10 horas e no período da noite a partir das 18 horas. São nestes horários em que se registra o maior número de passageiros, já que é a altura que as pessoas, principalmente os funcionários e estudantes, saem e regressam a casa. Como mostra a reportagem, os passageiros apelam à intervenção do governo da província de Luanda e da polícia de trânsito, no sentido a acudir à situação, forçando os taxistas a fazer rotas normais. Os passageiros esperam que as autoridades competentes tomem medidas para desencorajar os taxistas a fazer linhas curtas. Os passageiros esperam que, por exemplo, que os taxistas sejam obrigados a fixar uma placa com os nomes das rotas a percorrer. Com as imagens de Elvio de Oliveira, Valentim Adão, TV Unia, no Golfo 2.